Salve, salve, galerinha do Futebol na Veia. Tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui mais uma vez para a gente fazer aquele debate. Dessa vez a gente está com um convidado novo aí, o Flávio e o Bruninho, que está sempre aí. Queria agradecer os dois aí pela disponibilidade, né, dar um bom dia. Queria também, né, mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo a gente aí. Não sei que horário que vocês estão assistindo. Hoje a gente vai falar de alguns temas aí, Libertadores, Champions League, Maradona e tudo mais. E primeiramente, vamos começar falando do Maradona, até inclusive eu com o Bruno acabamos vindo com a camisa do Boca, em uma homenagem ao Dieguito. Queria saber de vocês, para vocês, o que o Maradona representou e em qual lugar que vocês colocariam ele no ranking de maioridade, né? Tipo, de maior, né? Começando aí pelo Bruno. Bom, queria cumprimentar o Léo primeiramente, o Flávio, cumprimentar quem está assistindo a gente. Cara, o Maradona, ele e Pelé, né, velho? Os dois junto, os dois maiores do futebol. A comoção que teve não só no futebol, mas na Argentina em si, né? Porque foi muito grande ele foi um revolucionário na Argentina. O que ele representa para a Argentina é muito grande. E o que ele representa para o futebol, eu acho que o Maradona tá entre os dois ali, ele e Pelé, disparado na frente de todo mundo, porque ele chega num clube como o Napoli, que antes era de menor expressão na Itália, não tinha conquistado título nacional nenhum ainda, consegue conquistar dois títulos, que são os únicos dois que eles têm da Liga Italiana, vira ídolo do clube, no Boca a mesma coisa. E a gente vê assim o que a morte dele causou na Argentina é impressionante, né? A gente vê, toda vez que eu particularmente, eu coloquei até nas minhas redes sociais, toda vez que eu vejo aquela foto da La Bombonera apagada, só com o camarote dele aceso, meu, me arrepia toda aquela foto, é impressionante o que ele representa para a Argentina e para o povo argentino. Tanto é que ele tem uma igreja com o nome dele, né? Então, o cara é como se fosse uma religião na Argentina. Então, ele tem um poder muito grande, não só lá como no mundo do futebol. Então, ele e Pelé estão muito disparados, assim, na frente de qualquer outro jogador. Ah, e complementando, como dizem, gênios nunca morrem, né? São imortal. Então, eu acho que ele nunca será esquecido por todo mundo. Bom, bom dia, boa tarde, boa madrugada, galera que está assistindo, Léo, Bruno. O Maradona, ele é um cara excepcional, não dá. Qualidade técnica. Eu tenho 40 anos, então eu consegui pegar um pouco dele jogando, então vi ele. Não peguei na Copa de 86, onde ele acabou com tudo, mas vi em 94, onde teve, infelizmente, aquele caso de doping. É bom separar o Maradona dele fora de campo e dentro de campo. Ele é, como vocês falaram, ele é gênio, lenda. Ele tá entre o pessoal fala do Messi. Talvez daqui a alguns anos a gente volte a estar falando desse assunto, mas é Pelé e Maradona quase no mesmo nível, porque a idolatria que tem dele na Argentina é algo surreal, como você já comentou. O Bruno comentou muito bem. Você vê a comoção que foi por conta do velório, luto de 3 dias. Ele é um ídolo nacional que uniu, deixou a rivalidade de lado, torcedores do River e do Boca se abraçando para poder, nesse momento de condolências. Eu fiquei muito chateado, inclusive, infelizmente, com algumas piadas de humor duvidoso que fizeram sobre ele, inclusive discutir com algumas pessoas, porque falando, não, esquece a figura, a mesma coisa que falar do Edson e do Pelé. Então, o Maradona, ele tá guardado na memória, ele vai ser aquele cara que a gente vai rever lances de genialidade, de coisas surreais. Aquele gol que acho que todo mundo já deve ter revisto várias vezes, ele explica que ele tentou passar a bola pro, eu esqueci o nome do jogador, ele tentou dar o passe e ele não conseguia achar, por isso que ele foi meio que driblando. Você vai passar até num programa agora, acho que nessa sexta-feira, dia 27. Vai ser muito ruim, a gente perde um jogador um cara carismático, um cara que não tinha medo de dar opiniões, tinha um comportamento controverso, mas levantou o Napoli, fez coisas surreais. Teve carreira como técnico. Infelizmente,
o ser humano falece, mas o nome continua para toda a história. Maradona é um dos grandes, assim, uma seleção dos melhores do mundo. Maradona e Pelé tem que estar jogando juntos. Se vira o técnico que for armar esse time, coloca os dois no meio, depois você arruma o resto. Bem, eu concordo com vocês com tudo. Eu não vi o Maradona jogar, mas meu pai viu. Meu pai sempre fala que meu pai nasceu em 70, então ele não viu o Pelé. Então ele fala que é o Maradona e o Zico, os dois maiores camisetas que ele viu jogar, que mais impactou a vida dele e tudo mais. E assim, o Maradona foi gigante, né? A gente tem que olhar para ele dentro de campo. Fora das quatro linhas ele era polêmico, mas dentro delas ele era decisivo, ele era diferente. E assim, o que me impressiona dele é a idolatria que ele tem na Argentina. Para mim, ele é o jogador mais idolatrado de todos os tempos. Pela sua nação, claro. Por conta que lá na Argentina é unânime. As pessoas não duvidam que o Maradona é o maior da história. Não duvidam do Maradona. Eles realmente vestem a camisa do Maradona. Aqui no Brasil, muitas pessoas duvidam do Pelé. Muitas pessoas falam que o Garrincha foi melhor que o Pelé. Muitas pessoas falam que o Pelé jogava contra bêbado. E lá não, na Argentina não estão nem aí. Se o Maradona fez gol de mão, é o Maradona, entendeu? Independente de tudo, para eles é o Maradona. O Maradona fez torcedores do River Plate e do Boca se abraçarem com um camisa do outro. E outra coisa que eu fiquei impressionado, o Maradona, ele fez o Inter deixar o estádio dele azul, um time brasileiro. E o Inter e o Grêmio, eles, né, têm essa rivalidade. Aliás, o Matheus Henrique, volante, um jogo é jogo com chuteira vermelha. A torcida do Grêmio pegou no pé dele por causa da chuteira vermelha. Então, assim, ele fez o estádio do Inter ficar azul, para a gente ter uma ideia da grandeza dele. Ele foi um grande jogador. Infelizmente, ele teve alguns problemas relacionados a vícios, né? E tudo começou. Tem um livro que conta que ele começou a ter problemas lá em Barcelona. Foi um período difícil para ele, quando ele teve hepatite, ele teve lesões, ele teve problema com diretoria. E a diretoria do Barcelona teve uma ideia errada, né? Eles contrataram alguns argentinos para ficarem com ele lá para ele se acostumar com a Europa. Só que na verdade acabou que ele ficou muito fechado com esse grupo. E aí acabou que ele não se dava tanto bem com os outros estrangeiros, ele não conseguiu se enturmar, e aí aconteceu tudo, mas aí no Napoli ele transformou o Napoli num time gigante. O Napoli era um time pequeno, mesmo tradicional, e transformou num time gigante. Então, assim, isso que ele fez, a gente não vê mais ninguém fazer hoje, porque um jogador aparece num time pequeno, sem expressão, ele já é vendido por um rico gigante. E o Maradona jogou no Napoli, foi campeão da Serie A, campeão da Copa da UEFA, títulos inéditos para o time, e foi uma campanha gigante. A Copa do Mundo de 86 dispensa comentários. Entra no YouTube e pesquisa o compilado dele de 86, é assustador. O auge dele, sem sombra de dúvidas. E ele é um cara que merece todo esse reconhecimento. E mesmo sendo muito polêmico dentro de campo, ele decidia. Isso é que a gente tem que aprender, que a gente tem que olhar para os jogadores, exigir do jogador dentro de campo, se fora. Tem certas condutas que é claro que a gente tem que cobrar, mas outras a gente acaba que não é no nosso direito. E o Maradona sempre dentro de campo correspondeu, né? Infelizmente aí ele veio a falecer cedo por conta de descuidados que ele teve com a vida dele, mas é uma grande figura e como vocês falaram, morreu o homem, mas o personagem do futebol é eterno e o Maradona sempre vai ser lembrado. Para mim, ele está no top 2 ali, ele o Pelé mesmo. Muitos falam do Cristiano Ronaldo, do Messi, que eles estão batendo recorde atrás de recorde. Eu concordo, só que nenhum deles construiu, né, um time. Ambos já tinham times relativamente prontos e grandes na mão, e o Maradona não. O Maradona corria contra a corrente, então, assim, para mim, ele supera os dois. E, aliás, até lançar uma polêmica aqui, o Messi pode ser até melhor que o Maradona, tecnicamente, ou vai ser. Mas maior ele nunca vai ser por conta que o Maradona tem uma identificação com o argentino gigantesca por conta da seleção, e o Messi nunca vai conseguir ter, infelizmente. Então, esse quesito vai ser difícil ele superar. Pode falar, Bruno. Era isso mesmo que eu ia falar, Léo, que você acabou de falar. O Messi, ele grande jogador, gênio da bola, mas se a gente for parar para ver, ele é mais ídolo do Barcelona do que da Argentina, porque tudo que ele fez pelo Barcelona, ele não conseguiu fazer pela Argentina. Tanto que a gente vê que ele não tem um título de expressão pela Argentina assim. Agora o Cristiano Ronaldo já não, né? Ele ganhou aquela Euro de 2016, então a gente pode até colocar ele assim também como um ídolo nacional lá de Portugal, né? Sim, sim. Esse quesito pesa muito. As pessoas a gente acha que a seleção não tem valor, mas na verdade tem muito. E assim, o Messi não tem identificação nenhuma com a Argentina. O Maradona tem.
né? O estádio argentino Júnior se chama Diego Armando Maradona. O Boca presta várias homenagens ao Maradona. O estádio do Napoli vai ser chamado Diego Maradona. E assim, eu acho pelo menos que se as coisas continuarem como estão, não sei se o Messi vai ter nem essa homenagem pelo Barça, né? Porque o Messi quer sair, o Messi não tá feliz, não, enfim, isso aí já é assunto mais pra frente. Mas o Maradona é um cara que vai ser sempre reconhecido. E agora, falando de Libertadores, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dos brasileiros na Libertadores, os clubes brasileiros, e qual foi o jogador que vocês mais, assim, viram destaque, né? Queria que o Flávio começasse falando um pouco aí sobre. Bom, acredito que a rodada da Libertadores, a ida, acabou me surpreendendo até de uma forma positiva pelos brasileiros. Ah, tirando o Inter, que obviamente também acabou não citando também esse fato, na partida foi adiada de forma mais que óbvia, né? Os jogadores do Boca não ia ter condição emocional nenhuma para estar jogando, mas Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo e o Santos, o Palmeiras, times com diversos desfalques com Covid, lesionados, e nenhum deles foi derrotado, conseguiram bons resultados, mas acho que óbvio, assim, óbvio não, né? Na verdade, a minha opinião, acho que o grande destaque acabou sendo o Palmeiras, que venceu o Delfim. Tudo bem, é um Delfim que não é conhecido, teoricamente era o adversário que todo mundo queria enfrentar nas oitavas de final, mas o Palmeiras está jogando com o time C, está quase pegando o pessoal do Sub-15 para jogar Libertadores, e conseguiu uma vitória importante, ainda fazendo os 4 gols, já que o Ramires fez o gol contra. E o grande destaque, acho que da rodada, acabou sendo o Rony, que nas mãos do Abel Ferreira vem apresentando uma evolução, coisa que ele não conseguia ter esse mesmo nível de qualidade com o Luxemburgo. Acho que o Luxemburgo foi muito contra, acho que ele é um técnico muito vitorioso, o currículo dele, a carreira dele é sensacional, mas acho que passou o tempo dele, e acho que uma comparação muito legal é falar, ele estava pedindo reforços, falando que não tinha um elenco tão qualificado, e a gente está vendo que o Abel está fazendo com 5, 6 jogadores cada vez que o pessoal está tirando. Daqui a pouco vão começar a expulsar. Abel, você vai ter que entrar com 2 a menos, 3 a menos, para ver se começa a dar competitividade. Mas Flamengo com empate fora de casa, o Atlético também contra o River, foram resultados bem importantes, e o Grêmio, fora de casa com 2 a 0 também, deixou bem encaminhada a classificação. Tô achando que esse ano, de novo, a gente vai ter brasileiro na final, se não tiver uma final brasileira. Bom, eu concordo com o Flávio. Eu acho que o Palmeiras, mesmo com o tanto de desfalques, conseguiu dar conta do recado bem lá no Equador. Eu acho que jogou bem. Um dos destaques para mim foi o Rony, como o Flávio disse, e o Lucas Lima, por incrível que pareça. Ele conseguiu jogar bem, conseguiu criar jogadas para os atacantes do Palmeiras saírem livres na cara do gol. Tanto que o Rony perdeu 2 gols cara a cara. Então eu acho que o Palmeiras deixou muito bem encaminhada essa classificação. O Santos me surpreendeu, porque como eu havia falado no debate passado, eu achei que lá na altitude o Santos não ia conseguir vencer, mas acreditava que poderia fazer um gol e conseguiu sair vencedor. Então eu acho que também encaminhou muito bem a, a classificação. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Cara, é complicado de falar, né? Porque o time tava cheio de desfalques para a partida, conseguiu fazer 1 a 0 no River Plate e no finalzinho levou o gol de empate. Foi, putz, difícil, né? Mas eu acho que com esse empate, eu acho que o Atlético não consegue segurar o River lá na Argentina. Então, acho que dá River. O Inter a gente não precisa nem falar, né? Porque não jogou contra o Boca, como o Léo disse. É, E o Grêmio encaminhou muito bem também, fazendo 2 a 0 no Guarani no segundo tempo. O Jean-Pierre voltando a mostrar o bom futebol, né, que ele tinha demonstrado nas últimas temporadas, porque nessa ainda ele não havia jogado bem assim em uma partida. E o PP, como de costume, né, sendo o homem do time do Grêmio. Então, foi uma rodada de Libertadores muito boa para os brasileiros. E o Flamengo empatando em 1 a 1 lá na Argentina, eu acho que consegue assegurar o resultado aqui no Maracanã e passar pelo Racing também.
Olha, essa rodada aí eu me surpreendi muito com os brasileiros, por conta que alguns eu achava, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele estava rodeado de desfalques. O Santos, o Nicão, tudo com Covid. O Atlético Paranaense conseguiu um empate com o River. Eu sei que foi em casa, mas o River Plate, para mim, é o melhor time da América hoje em dia. Assim, questão de futebol apresentado, né? No papel, eu acho que o Flamengo ainda é melhor, mas o Flamengo não está conseguindo desempenhar o que a gente espera, né? E eu queria, né, saber se o Atlético Paranaense ele vai conseguir ter alguns retornos, porque tem muitos desfalques e às vezes ali no jogo ele segura um empate, faz um gol, aí toma um empate, vai para os pênaltis, o goleiro se consagra, não sei, mas é difícil. O River Plate é um baita no time. Palmeiras, eu esperava a vitória do Palmeiras, só que assim, a gente tem que exaltar por causa do Palmeiras tá cheio de desfalques. Cada hora é um jogador que é um problema, e não é nem só Covid, né? O Palmeiras está sofrendo com lesões. Isso vai ser normal nos times brasileiros aí, as lesões, por conta que está sendo uma pegada muito forte, somente para os clubes que estão em 3 competições, que é o caso do Palmeiras, é o caso o Inter até o momento. E o Inter acabou que não jogou, né? Por conta da morte do Maradona. O Grêmio, partida firme, time copeiro, não deixou a desejar, né? Já era esperado. Para mim, assim, o que mais me surpreendeu, que eu até dar um destaque, foi o Santos, porque o Santos jogou na altitude, tinha alguns desfalques por conta do Covid, né, que ainda não poderiam retornar. Pará jogou super bem, aliás, surpreendeu. Normalmente a torcida do Santos estava pedindo o Mato como titular, né? O Mato estava com Covid, não pôde jogar. E jogou super bem, o Pituca novamente sempre dominando o meio campo ali. O Santos acabou surpreendendo e mais uma vez o Marinho decidindo, né? O Santos, porque a LDU ela deu 5-2 em São Paulo, em casa ela é muito forte na altitude, e aí o Santos conseguiu superar ainda com os desfalques. Então, jogador assim, eu destacar a partida decisiva do Marinho, porque e mata ultimamente o Santos não vem dando tão bem. E nesse jogo, pelo menos, foi bem. É claro que tem a volta na Vila e tudo pode acontecer. Não está decidido ainda. Eu acho que de brasileiro que está muito bem caminhado é o Palmeiras e o Grêmio. De resto, está tudo aberto. O Flamengo empatou com o Racing na Argentina 1-1. O Flamengo vai tomar gol. Já está ficando óbvio que o Flamengo vai tomar gol. Então, a gente tem que ficar em alerta com o que vai acontecer, né? Como que vai ser os times, como que eles vão voltar. E assim, querendo ou não, tem um risco de contaminação por conta do Covid. Às vezes algum time tem um outro desfalque, porque vai ter rodada no final de semana. Só Flamengo e Grêmio que não vão jogar por conta das eleições, e aí não tinha como encaixar uma data, mas de resto os outros times vão jogar. E a gente vai ver como que eles vão se comportar no final de semana e na outra semana de Libertadores. Mas eu estou esperançoso e acho que os brasileiros podem ir longe, né? Eu acho que um brasileiro chegar na final, pelo menos. Se acontecer do Santos e o Grêmio passar, já tem um semifinalista brasileiro. Né? O Flamengo pode ser que brigue do outro lado. Uma semifinal entre dois brasileiros já garante um. O Palmeiras está com um caminho bom para chegar na semifinal, mas aí encararia o River Plate. Enfim, vamos ver no que vai dar. E queria até falar que seja um tema, acabou que surgiu de última hora, o Flávio até comentou comigo. Ramon Dias foi demitido do Botafogo, agora há pouco, recente. Né? Ele teve pouco tempo para trabalhar, o Botafogo está na zona de rebaixamento, e queria que a gente falasse sobre a questão de técnicos não terem tempo para trabalhar no Brasil. Vocês acham que é certo um treinador não está dando resultado e já mandar ele embora e procurar outro? Ou vocês acham que não faz sentido você querer que o cara dê resultado em um mês, por exemplo, sendo que ele entrou no meio da temporada, ele não sabe como o time joga? Queria saber de vocês, né? Porque tem outros treinadores que estão na corda bamba, né? O Abel Braga é um exemplo, que está aí, que pode ser demitido a qualquer momento. Então, queria saber de vocês sobre isso, começando pelo Bruno dessa vez. Léo, isso mostra mais uma vez o amadorismo das diretorias dos clubes, né? Contratam o técnico muitas das vezes sem avaliar bem, ele chega, não faz um bom trabalho e já é demitido. Então, eu acho que a diretoria dos clubes brasileiros pecam muito nesse aspecto, porque não deixam o profissional exercer o seu trabalho e querem tudo a curto prazo. Lógico, o Ramon Dias era estrangeiro, ia levar muito um tempo de desculpa, de médio a longo prazo para conseguir mostrar o trabalho dele. E na situação que o Botafogo vem vivendo, não tinha que ser um técnico imediato, né? Porque o clube está muito mal no Brasileirão, na zona de rebaixamento. Então,
foi mais um pensamento assim, como que eu posso dizer? Afobado de contratar um técnico estrangeiro. Então, eu acho que se você contrata um técnico de fora, você tem que dar tempo para ele trabalhar, porque ele não vai chegar e já vai salvar o time da onde vai estar. Então, eu acho muito amadorismo isso. E na situação que o Botafogo vem se encontrando, eu acho difícil se salvar também, porque vem tendo muitas dívidas, o clube não consegue demonstrar um bom futebol, mesmo com vários jogadores bons, pelo menos que eu considero, com o Vitor Luiz, o Matheus Babi, o Pedro Raul. Então, eu acho muito difícil. Então, chega a se falar até de falência do clube. Então, o Botafogo é uma situação muito complicada. Bom, existem dois lados, né? Tem um cenário que o Ramon Dias ele passou por uma cirurgia, né? Ele só tem alta prevista ainda para o dia 7, então quem está comandando os 3 jogos que teve foi a comissão dele, mas eu já discuti, eu já converso isso com muitas pessoas que curtem o futebol, e um dos motivos que eu falo, nunca a gente vai ter no Brasil o que acontece na Europa. A degola de treinadores aqui é absurda. Eu já perdi a conta, vocês me ajudem com essa cola, que eu perdi a conta de quantos técnicos já foram demitidos por aqui. A gente tem a média quase de um por rodada, dá para pensar nesse sentido, é um negócio muito absurdo. E aí, como é que você vai querer um trabalho de médio a longo prazo, ainda sem pré-temporada, sem o cara conhecer o próprio elenco? Existem exceções, por exemplo, o caso do Abel, muitos colorados eram contra a vinda dele, então ele já chegou pressionado. Mas o caso do Ramon, que realmente nem conheceu o clube, o Botafogo está numa situação bem complicada, não vem jogando, mas acho que é uma situação de falta um pouco mais de trabalho. 3 jogos, você tem o cara realmente não conhece. É aquele desespero, o Botafogo está seguindo fielmente a cartilha do rebaixamento. Acho que vai ser, infelizmente, assim, como você citou, o Bruno citou jogadores importantes, ainda tem um Honda, tem acho que é o Calu, se eu não estou errado no nome. Os caras jogaram muito contra o Calu, fez aquela partida ótima contra o Corinthians, que acabou deixando o Corinthians em crise. Então, assim, o Botafogo tem valores, tem um time que, no papel, daria para estar fazendo um campeonato melhor, mas precisaria estar dando tempo. Então, acho que no Brasil realmente não se dá tempo para os treinadores. A gente falou dos técnicos estrangeiros, o Domi chegou muito pressionado e agora já deu uma acalmada. A gente tem o caso do pessoal, os flamenguistas podem lembrar, ou o pessoal que acompanha o futebol vai lembrar muito bem do Jorge Jesus, que também chegou, começou a ter alguns resultados, a derrota, quase foi eliminado na Libertadores, quase que não tem todo esse histórico. Precisa mudar muito essa lógica de admissão de ser muito imediatista no Brasil. Mas, infelizmente, eu acho que a mídia, nós, como divulgadores, formadores de opinião, temos parcela de culpa, e os torcedores também têm muita culpa de estar sempre pressionando por resultados, não pensar a médio e longo prazo. E como o Flávio disse, do Abel chegar muito pressionado no Inter, eu acho que se encaixa muito no que ele disse também do Luxemburgo, né? De técnico ultrapassado. Como eu havia falado, eu já venho falando muito tempo, que eu acho o Abel Braga um técnico muito ultrapassado e não ia conseguir dar conta do recado no Internacional, que era o que o Cudê vinha fazendo com um elenco limitado, pelo menos que eu e o Léo achamos, né? Que nós já citamos umas vezes aqui. Então, ele se encaixa muito no técnico ultrapassado do futebol, né? Bem, infelizmente a cultura do Brasil é essa. Não gosto, mas é difícil mudar. Sempre foi assim. E sobre o time do Inter, eu concordo com o Bruno. É, bem limitado. Estava em primeiro lugar e assim, já era nítido que não ia aguentar e o Cudê estava tirando leite de pedra. E agora o Abel Braga não consegue por conta de ser um técnico ultrapassado. Muitos treinadores estão assim, mas também tem bons treinadores. O problema é que não tem tempo de trabalhar. O Cuca, por exemplo, é um cara aí que, pô, o time do Santos é um time limitadíssimo. E o Santos faz uma boa campanha no Brasileirão, tá fazendo uma boa campanha no Libertadores. A gente não imagina que vá longe, mas assim, no começo do campeonato, as pessoas colocavam o Santos como time para brigar por Z4, entendeu? Poxa, não está acontecendo isso. Todos os times brasileiros, os únicos que eu me lembre, assim, dos grandes, que não mudaram de treinadores esse ano ainda, é o Grêmio, que tem o Renato há 4 anos, que é um trabalho que a gente tem que destacar. Né? O Renato pode ser tudo, mas ele é um bom treinador. E o São Paulo, né, que tá com o Diniz, que vive tomando pancada da mídia agora e tá num momento bom, que ninguém fala dele, as pessoas
falam que o dinizismo não está funcionando. Aí acontece o São Paulo ser eliminado na Copa do Brasil e perder a liderança do Brasileirão, né? Não conseguir pegar a liderança. Já volta a criticar o cara de novo. Então é complicado. Né? A questão que o Flávio falou da mídia pesar é verdade. Influencia os torcedores a pesarem naquilo. Então, isso é complicado. E vai continuar assim. Não vamos, vai ser raro os clubes seguirem que nem o time europeu com 3, 4 anos aí. O Grêmio é unanimidade, né? O Atlético está com o São Paulo ele também desde o começo da temporada. Porém, né, entre vindas e vindas, a gente não sabe se ele vai continuar no ano que vem. Né? Ele briga muito com a diretoria e a gente não sabe se vai ter um trabalho de longevidade. Agora, falando de VAR, né, continuando assunto aqui no Brasil, vocês acham que o VAR virou bagunça agora no Brasil? Porque cada rodada é uma polêmica diferente e a gente cada vez, né, se surpreende com isso. Sério que a gente vai ter que falar do VAR do Brasil? Deus do céu. Os caras assumem que erraram, velho. Eu sou totalmente a favor da tecnologia. Acho que lá fora a gente tem uns exemplos que mostram como funciona com rapidez. Mas aqui, acho que assim, quem tinha que patrocinar o VAR aqui no Brasil é o iFood. Porque a hora que vai pro VAR, você pede a comida, dá tempo de chegar enquanto os caras estão analisando, porque é um negócio surreal. Tinha dado uma melhorada, pegou umas rodadas que os caras estavam sendo muito mais ligeiros, mas acho que a gente comentou já aqui em outras lives que uma coisa que faz falta é transparência, parecido com o que acontece, por exemplo, para quem acompanha futebol americano, tênis, NBA. Os árbitros, quando eles analisam, os caras, principalmente no futebol americano, o cara abre o microfone e fala qual foi a decisão. Acho que o caso mais recente é do gol que foi anulado do São Paulo contra o Ceará. Foi bem anulado, teve um impedimento, mas a bola era muito. Não ia ter metade dessa discussão, não ia ter 10%, já tinha terminado esse assunto. Se o pessoal tivesse abre o áudio e fala, decidiu isso, acabou. Mas aí o São Paulo já teve boato que ia anular pedir anulação do jogo, mas o clube já desmentiu, falou que não vai seguir adiante. E, infelizmente, os clubes também não se unem para tentar melhorar isso. É aquele festival de eu vou reclamar quando é contra mim. Quando for a favor do outro time, não vou. Dificilmente é raro. Eu acho que o único caso mais recente que eu lembro foi do Lisca, que ele comentou que o pênalti que o América Mineiro teve contra o Corinthians não foi muito claro, questionou que foi a bola que bateu nas costas do Piton. Mas o Corinthians teve um pênalti que para mim não foi contra o Coritiba, e o André Sanches não fez todo aquele escândalo, não comentou, não levantou que foi duvidoso. Então, enquanto também a gente não tiver esse lado, o VAR vai continuar com problemas, a CBF vai continuar tendo problemas, mesmo tendo condição de investir em equipamentos melhores, e os clubes vão continuar cada um correndo atrás do próprio interesse, e a cada rodada a gente vai estar falando de problemas do VAR, vamos estar caindo sempre nesse loop quase que infinito. Bom, eu acho que o VAR no futebol brasileiro não virou bagunça. Eu acho que para mim sempre foi bagunça. Sempre foi bagunçado o VAR aqui. É, nós aqui mesmo que acompanhamos bastante futebol internacional, a gente vê os árbitros do VAR lá trabalhando e a gente vem olhar depois para o VAR daqui do Brasil. É uma diferença grotesca. É uma diferença gigantesca entre um futebol e outro. Eu acho que no caso do São Paulo especificamente, o árbitro anulou o gol, depois deu o gol e depois anulou de novo. Depois que o jogo já tinha recomeçado. Então, que tá na regra que não pode acontecer isso, né? Se for para anular, tem que anular antes de recomeçar o jogo. Então, cara, eu acho que seria menos feio, vamos se dizer assim, eu acho menos feio, se ele desse o gol sem fazer isso que ele fez, de anular o gol depois que tivesse recomeçado. Então, como o Flávio disse, teve umas boas rodadas que o VAR apareceu, mas não consegue ter uma sequência. Faz boas atuações em 2, 3 jogos e depois erra em 5, 6. Então, é muito ruim, assim, a gente, que nem ele disse, nos casos dos outros esportes, essa clareza que eles têm com quem está assistindo, com quem está lá trabalhando, jogando. Então, é péssimo, 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 péssimo.
Não, a tribuna do VAR, eu pagaria o que foi pra ver o que eles fazem quando eles estão assistindo o jogo. Eu acho que eles jogam Among Us. Ficam lá a galera fazendo, jogando, eles ficam discutindo quem que é o impostor, não sei, porque não é possível. Tem coisa que não faz sentido. O gol de São Paulo, na hora que eu vi o gol, eu falei, tá impedido. Aí seguiu, eu falei, putz, será que eu vi errado? Aí eu vi o replay e falei, pô, não é possível, mas não vi o vídeo pausado, né? Aí deu toda essa polêmica. Podia ser evitado. Já não é a primeira vez que o VAR ramela, né? Polemiliza, erra, porque o erro não foi anular o pênalti, o erro foi dar a saída de bola. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? O Brasil ainda tem que melhorar muito ainda, desde que começou o VAR, a gente critica e acho que a gente vai continuar criticando por um bom tempo. Para mim, o VAR é o retrato da CBF, uma bagunça. Agora, falando de Champions League, queria saber de vocês aí, o que vocês acharam da rodada, qual vocês achou que o clube mais se destacou e queria aí um destaque, aí um jogador que vocês viram que se destacou, algo do tipo. Ah, Léo, eu acho que o Real voltou a se engrandecer agora, né, na Champions, porque tinha começado mal o campeonato, conseguiu vencer a Inter de Milão com o Vidal expulso, né? Então, e eu queria citar que a gente vê a arbitragem lá mais uma vez, a diferença de lá para aqui, né? O Vidal teve um pênalti que o Vidal achou que era, foi reclamar com o juiz e levou amarelo. Continuou reclamando, levou o segundo amarelo e foi expulso. Eu acho que se fosse aqui na arbitragem brasileira, o juiz ia segurar e ia acabar se enrolando todo com a situação. E lá não, o cara já é curto e grosso. Então, mais uma diferença notável aí. E para mim, o jogador que se destacou demais assim foi o Bruno Fernandes, né? Na vitória do Manchester United sobre o Başakşehir. O cara tá jogando fino da bola na temporada, então para mim foi um dos destaques. Eu acho que o PSG vai se complicar no grupo, né? Porque é o mesmo grupo que o Manchester United e o Leipzig, porque venceu o Leipzig por 1-0 com o gol do Neymar de pênalti, mas não convenceu. Não jogou bem. A equipe chamou o time alemão para o seu campo de defesa e sofreu a partida inteira. Tanto é que no segundo tempo, se a gente for ver, nem o Neymar nem o Mbappé apareceu no jogo. Então, eu acho que o PSG pode se complicar ainda assim nessa fase de grupos, porque pega o Manchester United na próxima rodada e como o Manchester vem jogando não é nada fácil, é uma pedreira. Então, eu acho que pode se complicar sim. Essa rodada do meio de semana foi quase perfeita para os clubes ingleses, né? Acho que a gente teve, tirando a derrota do Liverpool, que acho que foi a grande zebra da rodada, né? Os outros times acabou dando que meio que a lógica, não teve grandes problemas, mas o Bruno comentou muito bem, eu também vi a partida do PSG, foi uma partida muito apática, inclusive o PSG melhorou quando saiu o Mbappé e o Neymar. Nos minutos finais o time começou a pressionar, mas o empate do RB estava para acontecer a qualquer momento. Mas o meu destaque para essa rodada, acho que vamos de novo lá para a Alemanha, mas não para o Bayern. Eu continuo falando daquele. Tem um centroavante aí que faz gol de vez em quando lá no Borussia, o tal do Haaland. Acho que no Brasil ele conseguiria jogar em alguns times. Acho que ele tem qualidade para jogar. O cara, ele faz gol quase todo o jogo. Ele é muito surreal. Eu não sei como o Borussia está conseguindo segurar ele ainda na equipe. Ou ele coloca o Borussia num grande nível, e a gente vai falar do Borussia estar disputando títulos, ou algum clube grande vai contratar ele na próxima janela. Não consigo entender. Senão também pode acabar acontecendo. Meu receio, mas acho que não vai acontecer a mesma coisa. Como a gente teve com relação do Harry Kane, e agora estamos fugindo o cara do Leicester City, Jamie Vardy. Os caras também tiveram uma boa temporada. O Kane voltou agora no Tottenham, estava a jogar bem, mas se falou deles em clubes grandes e meio que parece que já não tem mais o mesmo pique. Do Haaland, eu acho que ele é novo, centroavante técnico, a finalização dele é absurda. Eu fico imaginando ele jogando da hora que o Leva parar no Bayern, ele jogando no Bayern, assumindo o comando de ataque. Ia ser algo surreal. Eu só queria complementar a fala do Flávio, que ele citou que o Haaland faz gol todos os jogos e o que ele tem de gol é impressionante. Se eu não me engano,
na Champions que ele tem de jogos na Champions é 16 gols em 11 jogos. Então, o cara faz gol em todos os jogos. E complementar a fala do Flávio, ele conseguiu ultrapassar Zidane e Ronaldo Fenômeno em gols na Champions League. Então, é impressionante, o menino vem se destacando cada vez mais. E como o Flávio disse muito bem, a gente não sabe como o Borussia consegue segurar ele ainda. É, Se eu não me engano, eu já conversei com o Léo e com o Renan, o nosso outro integrante aqui do FNV, que o Real Madrid tem interessado nele, né? Em levar ele para a próxima temporada junto com o Mbappé. Então, se o Real conseguir esse feito, vai ser sensacional. Bem, primeiramente falando um destaque negativo, né? Para mim também o PSG não jogou bem. É um time que está sofrendo aí. E eu acho que o PSG ele acaba até com o Neymar mesmo. Eu até brinco falando que o PSG é o cara exemplo de um time que tem uma Ferrari, mas não sabe dirigir. Não tem carteira de habilitação, né? Eu digo, a Ferrari seria o Neymar e o Mbappé, né? Claro, dois grandes jogadores. Meio campo muito fraco, defesa frágil, e aí que compromete o time. Por isso que o Neymar tem que buscar a bola no meio campo. E, assim, para mim o Neymar é perigoso perto da área. No meio campo, tá longe do gol e aí ele tá uma pancada mesmo, como ele tomou vários contra o Leipzig. Vai ser difícil. Eu tô achando que pode acontecer do PSG até cair fora nessa fase de grupos. Pegou um grupo difícil e acabou perdendo em casa pro United. Tava ganhando o Leipzig fora, tomou a virada. Então, assim, é de se preocupar. Meu destaque positivo de times, assim, tá um pouco complicado porque o Real Madrid foi bem, o Borussia foi bem. É, Times aí que a gente esperava que poderia ter ido melhor não foram, tipo o Liverpool. A Atalanta surpreendeu com a vitória e agora ela tá viva no grupo. Essa vitória colocou a Atalanta de volta e deixou o grupo do Liverpool bem embolado. Aliás, o próprio Liverpool tem que ficar esperto. Sim, ele vai acabar classificando porque ele ainda vai jogar com o time mais fraco do grupo. E aí o Leipzig, o Ajax com o Atalanta vão se enfrentar. Porém, ele podia ter até classificado. Mas de jogador eu queria destacar também o Haaland. Ele tem na temporada atual ele tem 17 gols em 13 jogos, se eu não estou enganado. Ele sempre, na temporada passada ele fez 44 gols em 40 jogos. O Haaland é assustador. E eu acho que na final da temporada ele vai acabar saindo, né? Eu com o Bruno a gente fala bastante disso. E agora o Destiny ainda não sabe, pode ser que seja um Real Madrid ou não, um time da Premier League. Mas é difícil o Borussia segurar ele, porque o moleque é bom, é diferente, centroavante técnico e assim, tem um futuro brilhante pela frente. Agora, para encerrar, eu queria falar sobre pré-temporada. Os times europeus não tiveram uma pré-temporada decente e aparentemente os jogos estão caindo um pouco tecnicamente, estão tendo muitas lesões. Vocês acham que isso da pré-temporada faz muita diferença e que é algo que poderia melhorar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem pré-temporada praticamente? Ou vocês acham que é só um momento e que a pré-temporada não influencia tanto para os clubes no geral? Bom, a pré-temporada, a gente vai viver uma. O ano é totalmente atípico, a gente sabe, a questão do Covid, ela bagunçou totalmente o calendário e no Brasil a gente já estava acostumado com isso, mas mesmo no Brasil está sendo complicado e no exterior os caras estão sofrendo o que a gente sofria em calendários, vamos dizer assim, normais. Porque a falta de pré-temporada e jogos encavalados, a gente está vendo diversos casos, não só no futebol, de jogadores com lesões sérias. Vai fugir a pronúncia do Virgil van Dijk, lá do Liverpool, só volta no ano que vem. O Liverpool teve 10 casos de lesão. Os jogadores eles não estão conseguindo se preparar fisicamente para poder encarar uma temporada de alto nível. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter a temporada 2020-2021 na Europa. A tendência é que ela vai ser muito, muito abaixo do que a gente. Apesar de estar vendo muitos gols, a gente na Premier League tem jogos muito bons. A tendência é que a gente veja muitos problemas de lesões. Alguns times vão sentir o desfalques, principalmente mais para o meio da temporada. Talvez se eles conseguirem ter uma pausa agora na virada do ano, mas quem não tiver um bom elenco não vai conseguir estar disputando o título, não vai conseguir se manter em alto nível. A falta de uma pré-temporada e um calendário totalmente absurdo, que é para eles, principalmente, que é jogo quase quarta e domingo, que é uma coisa que a gente está acostumado, está estourando o jogador. A gente está vendo isso e
vamos ter muitos mais casos ainda ao longo da temporada. Então, acho que, infelizmente, a gente vai ter aqui... A minha torcida é para que a gente não tenha lesões graves, aconteça o mínimo possível para não prejudicar a carreira, para deixar os caras preparados, pensando principalmente em seleções para poder garantir as equipes na Copa do Mundo. Tem eliminatórias de alto nível, a Eurocopa, a gente poder ter competições grandes entre os melhores do mundo para poder ver eles jogando em alto nível, que é o que a gente quer ver futebol de alta qualidade. Eu torço para que a gente consiga que eles consigam pelo menos minimizar esses problemas. Bom, eu concordo com o Flávio. Eu acho que em um ano muito atípico assim, os clubes vão sofrer muito, principalmente os clubes que não têm um elenco bem recheado, né? Como ele citou muito bem do Van Dijk. O Liverpool sofre muito para conseguir repor um zagueiro à altura do Van Dijk e não vai conseguir porque a gente está falando de um dos melhores zagueiros do mundo hoje, junto com o Sérgio Ramos. Então, e a gente vê que o Liverpool ainda não tem um elenco bem recheado assim, né? Então, vai sofrer muito. E fora os casos de jogadores com Covid também, né? Porque a gente está vendo aí o número de casos de jogadores com a Covid está subindo demais. Então, o clube tem que ter muitas peças para conseguir repor a altura. Então, eu acho que é um ano muito complicado para todos os clubes do mundo, porque a gente, além de não ter a pré-temporada, que é uma coisa que ajuda, o jogador pega o ritmo de jogo que perdeu nas férias, e quando não tem a pré-temporada e eles voltam assim, já jogando em alto nível, o corpo pede arrego, né, vamos dizer. Não aguenta, como a gente está vendo, então é muito complicado. Aqui no Brasil, a gente pode se dizer assim que a Florida Cup, né, é uma pré-temporada para alguns clubes, porque não são todos que vão. Então, alguns tiveram um pouquinho dessa pré-temporada, mas o ano está sendo muito difícil e vai continuar tendo, para mim, assim, bastante casos ainda de lesões, fora as de Covid. Bem, para mim, pré-temporada é essencial, né? Os clubes brasileiros poderiam ter uma pré-temporada maior, porque em 2 semanas já está voltando, os times já vão jogar Campeonato Paulista ou Carioca, Campeonato Estadual, aí já tem pressão para ganhar, já tem cobrança, e aí acaba que isso interfere no rendimento. Mas lá na Europa, os caras estão acostumados a ter uma buta pré-temporada, porque eles voltam em julho, os treinos, a temporada começa em agosto. Às vezes os times voltam no final de junho, e aí eles fazem treinos, então assim, é um mês de pré-temporada mais ou menos. E aí o cara volta estourando, arregaçando para a temporada. Esse ano teve clube que não teve pré-temporada. O PSG, por exemplo, é um time que não teve pré-temporada. Neymar e Mbappé pegaram o Covid, e aí aconteceu de não ter nem já voltaram jogando o jogo de campeonato francês. Então isso interfere muito, sim. As lesões vão ser mais frequentes e que não o Flávio falou, torcer para não ser lesões graves. Esse ano a gente está vendo que realmente a pré-temporada é essencial. Ela tem que ter. Ela faz falta. E então assim, mostrando isso. E isso podia ser uma coisa que o brasileiro podia aprender e passar a ter uma pré-temporada decente, né? E por ver se os jogadores, né, têm uma temporada melhor em questão física e tudo mais. Mas, galera, foi isso que a gente separou para vocês. Queria agradecer a presença do Bruno e do Flávio hoje com a gente aí. Muito obrigado. Queria agradecer você aí que viu a gente até o final. E falar aí para seguir o Futebol na Veia nas redes sociais, acompanhar a gente no portal e se inscrever no canal e deixar seu like. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima.